Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Michael, Kimi, Montoya, Ralf, Barrichello, briga aberta rumo ao título. Direto de Hockenheim, cada ponto pode ser decisivo na luta pelo campeonato. Grande Prêmio da Alemanha, ao vivo, a emoção da Fórmula 1, a partir de agora, na tela da Globo, com Galvão Bueno e Reginaldo Leme. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas do circuito de Hockenheim, na Alemanha, onde daqui a pouco nós vamos viver em todas as suas emoções o Grande Prêmio da Alemanha. E depois deste Grande Prêmio serão apenas 4 etapas para a definição e para o final do Mundial de Fórmula 1 deste ano de 2003. Depois dessa corrida da Alemanha, nós vamos ter uma parada de 3 semanas, aí vem o Grande Prêmio da Hungria, 2 semanas depois o Grande Prêmio da Itália, 2 semanas depois o Grande Prêmio de Indianápolis nos Estados Unidos e mais 2 semanas o Grande Prêmio de Suzuka no Japão. Termina a temporada. Será que vamos conhecer o campeão antes? Nos últimos anos isso tem acontecido. Daqui a pouquinho Juan Pablo Montoya, a Colômbia larga na frente. Aliás, a Williams dominou toda a primeira fila. Montoya vai largar na pole position, Ralf Schumacher ao lado dele, completando a primeira fila. Rubens Barrichello, em grande fase, vem de grande vitória, deu um passeio do Schumacher nos treinos de sexta e sábado, colocou quase meio segundo no Schumacher ontem. Rubinho larga na terceira posição, abrindo a segunda fila, com Jarno Trulli ao lado dele em quarto, Kimi Raikkonen em quinto, Schumacher em sexto, Olivier Panis em sétimo, Fernando Alonso em oitavo, Cristiano da Mata em nono e David Coulthard na 10ª posição. Tá aí, Rubinho, boa sorte, Rubinho, capricha, faz que nem na Inglaterra, aperta da direita, acelera, vai pra cima e deixa que as coisas aconteçam, porque talento nunca lhe faltou. Olha o momento de concentração de Rubinho. Vamos aproveitar essa imagem, daqui a pouco voltamos em definitivo com imagens diretas desde Hockenheim. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo. Daqui a pouco a largada, primeira das 67 voltas do Grande Prêmio da Alemanha. Lembrando sempre a você, Rubens Barrichello vem de uma fantástica vitória na Inglaterra. A classificação do campeonato neste momento apresenta Schumacher na liderança. Você está vendo o Schumi aí. Schumacher vai largar em sexto. Ele tem 69 pontos. O Kimi Raikkonen, que vai largar na 5ª posição, tem 62 pontos. O Montoya, que vai largar na pole position, tem 55 pontos. O Ralf Schumacher, que vai largar na primeira fila, aí está o Ralf Schumacher ao lado do Montoya, tem 53 pontos. E o Rubens Barrichello, que vai largar em terceiro, abrindo a segunda fila, tem 49 pontos. O Coulthard tem 33 pontos, larga apenas na 10ª posição. O nosso Cristiano da Mata tem 5 pontos, pontuou em 2 corridas. Aí você confere o grid largada, Montoya 1:15, 1:67, Ralf Schumacher a 18 milésimos dele, Barrichello em terceiro, Trulli, Raikkonen, Schumacher, Panis, Alonso, da Mata e Coulthard, as 5 primeiras filas. Vamos virar a página, ver a turma lá de trás, para que você acompanhe todo o grid largada, antes que Reginaldo Leme possa fazer o seu comentário, a expectativa dele para esta prova, que promete muito. Mark Webber abre a segunda turma, a 6ª fila é o 11º, Fisichella com a Jordan em 12º, Villeneuve 13º, Frentzen, parece a primeira Sauber ali em 14º, colado nele o Heidfeld, também da Sauber, Justin Wilson, que estreia na Jaguar, não fez nada melhor do que o Pisonia, mas a pressão em cima do Pisonia, a equipe Jaguar, não sei por que não quis continuar com ele, agora vão ter que se entender ali nos tribunais, para ver o que acontece no rompimento do contrato. Tá aí, Rubinho. Rubens Barrichello, que ganhou mais status ainda depois da fantástica vitória no Grande Prêmio da Inglaterra. Reginaldo Leme, a temperatura é de 34 graus. A temperatura da pista, 47 graus. Há muito tempo não temos uma corrida de Fórmula 1 com tanto calor. Tanto calor na temperatura ambiente e na pista. Os pneus Michelin rendem mais que os pneus Bridgestone na pista, isso é sabido. Mas Rubens Barrichello diz que acredita que a corrida será decidida. Você está vendo as informações da pista em 4.574 metros, a distância 67 voltas, pouco mais de 305 quilômetros, a volta recorde 1:16.462, que é a volta recorde do Schumacher. Olha a concentração do Rubinho, amigo. Eu acho que ele vai apertar o da direita, fazer igual na Inglaterra, hein? Mas o Rubinho acha que
a corrida será decidida, Reginaldo, não nas paradas de boxe, mas em função das paradas de boxe, naquelas 2 voltas que antecedem cada parada. Ele acha que isso vai ser fundamental. Bom dia. Bom dia, amigo da Globo. Eu não tenho dúvida de que o Rubinho vai apertar o quanto puder o pedal da direita. Ele tem uma chance boa por estar largando em terceiro e o Schumacher só em sexto. Vale lembrar aquilo, a gente já comentou aqui ontem na classificação. Ninguém tem dúvida de que na corrida de Silverstone, apesar de tudo que o Rubinho fez, se não existisse entre ele e o Schumacher 2 carros rivais, que no caso era de Montoya e de Kimi Raikkonen, a Ferrari teria mudado a história daquela corrida através do rádio. Isso não tenha dúvida nenhuma. Ela faria hoje de novo, faria quantas vezes precisar, mesmo tentando de uma forma burlar o que existe como determinação da FIA. Claro que tem 1000 formas de se fazer isso. Agora, do jeito que está, se ele largar bem, se o Rubinho largar bem, ele vai poder atacar. De qualquer forma, também estará ajudando o Schumacher, porque o Schumacher na 6ª posição não pode brigar pela ponta logo na primeira volta. Então, é uma corrida, como disse o Rubinho, a ser decidida na estratégia de pit stop, a ser decidida naquelas voltas que antecedem o pit stop. Um calor desse a gente não vê há muito tempo e, claro, todo mundo sabe que favorece de certa forma a Michelin, mas tem um rendimento uniforme da Bridgestone no período fundamental da corrida, e nisso é que estão apostando os pilotos da Ferrari. Enfim, como o Hockenheim hoje está reduzido a ser um circuito de curvas de baixa e média, que exige dos carros alta pressão aerodinâmica, mas tem alguns pontos de ultrapassagem, desde que se tenha um carro muito equilibrado nas freadas, há essa possibilidade de briga, e é o que a gente espera de uma grande corrida como essa de Hockenheim. Lembrando, foi o circuito que marcou a primeira vitória de Rubinho na carreira, foi o circuito que coincidentemente marcou a primeira vitória de Schumacher em território alemão, quando ele corria ainda na Benetton em 95. Mas há uma característica, o Schumacher venceu a última corrida, mas há uma característica, digamos, um tabu. Faz 10 anos que um piloto não vence 2 anos consecutivos. O Schumacher foi o vencedor no ano passado. Vamos esperar também uma grande corrida de Cristiano da Mata, repetindo a atuação de Silva. Vamos lá. Aí os carros vêm na volta de apresentação, você vai tomando contato com o novo Hockenheim. O ano passado ele já estava assim, aí Rubinho, a câmera colocada on board no carro de Rubinho. Sinal de prestígio do Rubinho ali na Ferrari nessa nova fase dele. Então, o circuito que tinha toda aquela parte da floresta, quando você chega na reta dos boxes, no final da reta dos boxes era feita uma curva direita e era uma reta sem fim, dividida com 2 chinquenes. Na reta fazia uma chinquene, na reta fazia uma chinquene, mas era na verdade a mesma reta, criaram 2 obstáculos ali. Não existe mais. Quando se chega no final da reta, a curva continua direita, mas ela é praticamente tornante. Ela vem em direção contrária e já traz para um novo miolo. O que era toda a parte de floresta é um novo miolo. E depois se cai no estádio que já existia. Então é um circuito de média velocidade. É um circuito que exige dos freios. É um circuito com essa temperatura é complicado também para os pneus. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Aí você vai vendo os homens que dirigem as equipes. Repetindo a temperatura, 34 graus. Ambiente, a pista 47, amigo. Não é brincadeira não. Olha, o que se pode esperar? Preste atenção em quem vai largar ao lado do Rubinho. Esse é o empresário do Schumacher, tá ali, com a mão no queixo, ao lado dele meio escondido o Jean Todt, aí o Norbert Hoff da Mercedes. Aí vocês, cabelo branco de costa, é o Charles Whiting, que é o diretor da Federação Internacional, responsável pela largada, responsável pela segurança. Ele que fez aquela lambança no Brasil, não dando bandeira vermelha e permitindo aquele segundo acidente forte do Alonso depois que o Weber tinha batido. Aí o Schumacher, todos os carros no grid, ninguém ficou de fora. O Charles Whiting ali de cabelos brancos, ele vai acionar os botões para determinar a largada. Uma imagem interessante, isso nenhuma televisão mostrou. Vamos lá, subindo o giro dos motores, sinal vermelho, quando apagar agora é pra valer. Capricha Rubinho, olha o Trulli como deve largar, olha só, olha o Alonso de onde vem, olha o Trulli, batida, sobrou pra Barrichello. Ou sobrou pro Schumacher, vamos ver. Amigo, que pancada do Kimi Raikkonen. Vamos ver o que acontece. Olha o Kimi Raikkonen.
O Rubinho largava na terceira posição, largava por fora, hein? Foi pra cima do Rubinho aquilo. Foi pra cima do Rubinho. Uma pancada. A prova vai ser interrompida, tem safety car na pista. Você vê que tem Montoya, o Ralf, o Trulli, o Alonso, o Schumacher, sobrou pro Rubinho, hein? Sobrou pra Barrichello. Sobrou para Barrichello, vamos ter que rever aí a largada. Vai entrar o safety car na pista, Montoya, Ralf em segundo, Trulli em terceiro, Alonso. Como larga essa Renault, o Alonso já vinha como um cavalo atropelando, já que hoje é dia de Grande Prêmio Brasil, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Ele vinha ali por fora, já tem a quarta posição, Schumacher ficou em quinto, Mark Webber em sexto, vamos ver. Olha o Rubinho ali, não largou bem, alguém veio para passar o Rubinho. Arrancaram a roda esquerda do Rubinho. Arrancaram a roda esquerda do carro de Rubens Barrichello. Foi o próprio Raikkonen. O Raikkonen veio por trás, arrancou a roda esquerda do Rubens Barrichello e teve esse acidente feio. Olha só. O Rubinho larga atrás do Montoya. Veio o Raikkonen. O Rubinho tá na linha dele, ó. O que acontece é que o Ralf espremeu o Rubinho de um lado e o Raikkonen do outro. E o Raikkonen arrancou a roda do Rubinho do outro lado. Você viu ali o que aconteceu. O Ralf fechou para cima do Rubinho, que já ia brigar com ele, ele largou em segundo. E o Raikkonen veio, o Rubinho ficou absolutamente ensanduichado. Vamos tentar repetir para você ver. Por isso é que temos Montoya, o Trulli é o segundo, o Ralf é o terceiro. Eu vou, olha o Ralf aí. A lateral do carro, como é que tá? Bastante prejudicado o Ralf também. É, pro Raikkonen não tem mais. O Rubinho arrancaram a roda dele, arrancaram toda a suspensão dianteira. Olha só, o Rubinho tá na dele. Não largou bem, verdade. Veio o Trulli. Um de cada lado. Um de cada lado. O Rubinho tava ali, ele ia ser ultrapassado. Verdade. Ele ia ser ultrapassado, mas manteve a linha dele. Vem o Ralf de um lado e o Raikkonen. Ó, o Ralf tá fora da prova também, ó. Vamos lá, de novo, olha lá. O Rubinho não tem um pulo bom. O Raikkonen pulou atrás dele. Tá ali com o Raikkonen, tá lá dele. O Rubinho se defendeu. Aí vem um de cada lado, cada um tocou de um lado. Ele não largava bem, mas cada um tocou de um lado. Ele ficou na linha dele, tiraram o Rubinho da prova e olha a pancada forte que deu o Kimi Raikkonen. Ele não só se manteve na linha dele, como ele até tentou se defender. Aí o primeiro toque foi do Ralf e o Raikkonen vinha por fora já tentando superar. Olha ali como é que tá. E o Raikkonen já estava com roda na grama, inclusive. Agora, vê a sorte do Schumacher, né? São 3 concorrentes sérios do Schumacher nessa prova, fora da corrida. Não, na prova e no título, né? Na prova e no título. Sobrou só o Montoya. Sobrou só o Montoya. No momento em que o alemão... Aí, Raikkonen, que besteira, que lambança que você fez, hein, amigo? Mas no momento em que o Schumacher passava pela... Talvez a pior fase que eu vi o Schumacher na carreira, depois que ele virou um gênio do esporte. Repare, o Rubinho não larga bem, mas ele manteve a linha, ó. Ele tá ali mantendo a linha dele. Ele deu uma balançadinha para a esquerda, uma balançadinha para normal, mantendo a linha. Vem um de cada lado. Não sei como não arrancaram as duas rodas dele. E aí na freada tem uma jorda que enche ali. Tem uma jorda que enche ali. E sobe pedaço de carenagem amarela para todo lado. Olha o Schumacher, olha o Alonso como larga, amigo. Aí bate o Rubinho, vira o Raikkonen. Isso aí tá no carro do Montoya. Ele passou em primeiro, tá vendo tudo ali. Você vê o Montoya e o Trulli na segunda posição. Olha o Ralf firma como vem, pegando tudo que encontra pela frente ali. Sobrou para uma Toyota, sobrou para uma BR, o Cristiano da Mata passou. O Panis também. Então foram as BRs que ficaram ali. Aí tudo são imagens de recuperação. Aí o Ralf. Olha só. Olha o Ralf como é que tá. O que ele vai fazer desse jeito? Não pode fazer nada. Assim que ele voltou pro boxe. No momento do acidente, o Kimi Raikkonen ainda sai correndo do carro, imaginando que fosse anulada a largada, mas que não é o caso. Mas eles podiam até fazer isso, né? Podiam até fazer isso. Para o bem da corrida, sim. Mas aí para o bem da corrida, né? Segue certas determinações. Aí mesmo em Hockenheim, teve uma corrida que o Schumacher bateu logo na primeira volta e acabou envolvendo vários outros carros. Estavam com sujeira pela reta toda, mas aí safety car, aquela história toda para não interromper a corrida.
Vamos lá, vamos falar o seguinte, olha aqui. Fora da corrida, nós temos aqui Ralf Schumacher, Hans-Harald Frentzen, você tá vendo o Rubinho aí, que coisa, hein, Rubinho? Ele já ia voltar, já faz o seguinte, vai embora, pega o avião, amanhã vai estar jogando golfe em São Paulo. São 3 corridas, agora são 3 semanas sem corrida. Estão fora da prova o Ralf Schumacher, Hans-Harald Frentzen, que foi atropelado pelo Firma, o Justin Wilson, que fazia estreia na Jaguar, mais Barrichello, Raikkonen e Firma. Olha só o que aconteceu. A corrida está reduzida nesse momento a 14 carros. E o safety car continua na pista. Cristiano da Mata ganhou uma posição, ficou em 8º, porque ele teve mais que se defender ali. O Coulthard, por exemplo, é que se aproveitou disso. Mark Webber, os dois. Mark Webber e Coulthard se aproveitaram disso. E o Barrichello está ali conversando. E vão para a relargada. Está valendo. Olha o Montoya, é o primeiro. Trulli é o segundo. Alonso é o terceiro, se deram bem as Williams. As Renaults. Schumacher é o 4º colocado. O quinto é Webber, o 6º é Coulthard. O 7º é Panis, o 8º é Cristiano da Mata. O 9º é Fisichella, o 10º Heidfeld. O 11º Jenson Button, depois Verstappen, depois Villeneuve, depois Chiesa, que está estreando na Fórmula 1. Rubens Barrichello ficou fora na largada. Ele, Ralf Schumacher e Kimi Raikkonen, ele foi ensanduichado. Mais tarde nós vamos mostrar de novo, se você não viu a largada, se está chegando agora. O Rubinho manteve a linha, o Ralf veio, tocou, ao mesmo tempo que o Ralf tocava pela direita, o Raikkonen arrancava a roda dianteira esquerda do Rubinho com a sua roda traseira direita. Veja só como o Coulthard vai para cima do Mark Webber. O Coulthard não tinha nada a ver com a corrida, largou em 10º e já está ali brigando pela 5ª posição. Atrás dele veio Panis em 7º e Cristiano da Mata em 8º. Lá na frente Montoya. Estão abrindo caminho para o Montoya, amigo. Estão abrindo caminho para o Montoya. Se ele ganhar essa corrida, ele vai para 65 pontos. E torceria muito para essas duas Renault se manterem aí nas 2ª e 3ª posições, que aí seria 65 pontos contra 74 do alemão, se o alemão chegar em 4º. Se a corrida terminar assim. Mas com a sorte que tem esse alemão. Eles estão na volta de número 5. Aí Montoya. Você vai de carona no carro do Mark Webber. Olha só ali atrás o Coulthard. Panis e o Cristiano da Mata botando pressão em cima do Panis. Vamos lá, Cristiano, para marcar mais pontos. Atrás dele está o Fisichella. Aí Montoya faz a volta mais rápida. Claro, a primeira volta rápida que eles fizeram na corrida tem que ser a volta mais rápida, né? Eu sempre achei que a televisão tinha que esperar um pouquinho. Primeira volta rápida que der na corrida. Volta mais rápida. Que fenômeno. Claro, que andou ali na frente tem a volta mais rápida. Montoya para completar a 5ª volta. Aí você vai vendo o Montoya, aparece o Trulli, aparece o Alonso, aparece o Schumacher. Os 4 já tem vantagem. Aí aparece o Webber em 5º, em 6º Coulthard, e lá vem as duas Toyotas de Panis e Cristiano da Mata. Amigo, e o Montoya não quer saber, o Montoya despeja a potência no motor BMW da Williams. Olha como passa, você viu? É bom lembrar que a primeira vez que foi utilizada uma câmera desta foi utilizada no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, no oeste do Senna. E aí foram mostrar a câmera. Na época o Aloysio Leger foi mostrar a câmera para o Ayrton Senna. Olha, tem uma câmera assim fantástica. Aí o Ayrton disse: vou mirar a roda em cima e vou passar por cima dela e quebrar. Claro que era brincadeira, mas se esperou a corrida inteira que ele quebrasse a câmera colocada ali no oeste do Senna. Aí o Montoya, agora sim tá valendo. 1:15.849. As Renaults andam bem, Schumacher vem ali atrás. Que sorte do Schumacher, amigo. 3 carros que estavam à frente dele. 3 carros que estavam à frente dele saíram da prova. O Kimi Raikkonen, o Rubinho e mais o Ralf. Quem se aproveitou foi o Alonso, que ocupou essa posição. Como largou bem o Alonso, Schumacher podia estar aí na 7ª posição. O Rubinho teria perdido posições, porque o Rubinho ia perder a posição por 2.
ele ia cair para a 5ª posição, mas estaria na prova bem, porque esteve bem o fim de semana inteiro. Confira aí, Montoya, Trulli, Alonso, Schumacher, Weber, Coulthard, Panizzi, Cristiano da Mata são sempre os 8 primeiros colocados. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Aí você vai com o Coulthard. Olha o Coulthard brigando com o Weber ali. Vem para ultrapassagem, faz uma belíssima ultrapassagem o Coulthard. Assume o Coulthard na 5ª posição. Mas demorou muito para passar e quase erra aí na saída da curva. Mas é bom isso pro Cristiano da Mata, porque agora é o Panizzi que pode vir para o ataque em cima do Marco Weber. Vamos ver se as Toyotas têm carro. Já ficaram um pouquinho para trás. E o Cristiano da Mata vem logo ali. Então o Coulthard é o 5º colocado, olha só. Como ele veio, ameaçou ir por dentro. Vai trazer para a linha de dentro o Marco Weber. Ele quase escapa, região, porque ele veio por fora. Ele veio por fora, teve que atrasar demais a freada. Aí na saída, olha como ele abriu. Porque ele veio por fora. Ele fez o traço, olha só, viu o bico do carro do Marco Weber ali? Ele fez, olha só como é, que vai acontecer. Ele vai fazer, o Weber fez o papel dele, espremeu ele fez a ultrapassagem por fora ali no hairpin. E o Weber faz a parte do piloto. Ele trouxe a linha de dentro. Quando o Coulthard vai passar por fora, ele deixa o carro espalhar para ir para cima do Coulthard. Mas fez uma bela ultrapassagem por fora ali, o David Coulthard. Restando 60 voltas e o Schumacher já vai para cima do Alonso. Já vai para o ataque o Schumacher. Sempre os 8 primeiros, só com alteração o Coulthard na frente do Weber. Aí a briga que vale a 9ª posição. A briga que vale a 9ª posição, que ela já ficou para trás. Aí é Button e Hyde. A 9ª posição ali já é do Jenson Button, com o Heidfeld atrás dele e o Fisichella já ficou para trás. E aí Montoya vem completando mais uma volta. Completa a volta de número 7. Completa a volta de número 8, perdão. E vai para a volta de número 9. Aí o Flávio Briatore, vê o piloto dele na 2ª posição, que é o Trulli, outro em terceiro, que é o Alonso. Passa o Trulli, passa o Alonso, o Trulli abre espaço. E aí você vai vendo. O Weber já vai parando devagar, 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 devagar. O Justin Wilson conseguiu voltar, tá ali bem devagarinho. O computador chegou a dar o Justin Wilson como retired, como fora da prova. E depois incluiu ele de novo com 3 voltas de atraso. Aí o Frentzen, esse sim tá fora. Ralf Schumacher, Frentzen, Barrichello, Raikkonen e Firma. São esses que estão fora, já que o Justin Wilson voltou com 3 voltas de atraso. Aproveitou os carros que estavam atrás do safety car e volta para a pista. E o Schumacher parte para o ataque para cima do Alonso. E aí vai o Schumi tentando se aproximar do Fernando Alonso. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Aí a vantagem do Alonso para o Schumacher. Se você está chegando agora, se você está ligando agora, pode estar estranhando. Cadê o Rubinho? Estavam todos confiantes, até uma nova vitória de Rubens Barrichello. E ele estava muito confiante também. Só que aprontaram uma para ele na largada, meu amigo. Você chegou agora? Vou mostrar para vocês como é que foi a largada. Olha só, o Rubinho ali, aquele carro vermelho do lado esquerdo. Não largou bem. Aí veio o Kimi Raikkonen do lado. O Ralf também não largou bem. Os dois fecham em cima do Rubinho. Um toca de cada lado do Rubinho. O Raikkonen arranca a roda esquerda do Rubinho e vai bater lá, ó. Destruindo completo, vai desmanchando ali o carro da McLaren. E o Ralf também ficou fora da prova com isso. Aí você tem a largada no visual do Schumacher. Veja que todo mundo largou, ele perde a posição. Tá vendo? Olha só. E aí você tá vendo lá. E você pode acompanhar tudo o que aconteceu ali.
E aí vem o Firma, esquece de frear naquela confusão e enche a traseira do carro do Frentzen. E tira também o Frentzen da prova. Aí o Justin Wilson vai chegando ao boxe, isso aí já é imagem ao vivo. Justin Wilson fazendo estreia na Jaguar, vai chegando no boxe aí, dando pinta de abandono. Galvão. Vamos lá, Tadeu Schmidt. Vamos ver aqui o Rubinho. Rubinho, você conseguiu ver exatamente o que aconteceu? Não, na verdade eu não consegui nem ver o vídeo, mas quando eu estava na pista, o Ralf me passou, o Raikkonen me passou metade na grama, metade na pista, só que o Ralf decidiu muito tarde fazer a trajetória para a curva, e eu acho que é aí que começou a dar besteira, porque ele me fechou a porta, sendo que o Raikkonen já estava muito colado em mim do outro lado. Você vê que eu nem saí de pista. Por quê? Porque eles bateram em mim, arrancaram minha suspensão e eu fiquei retinho, ou seja, eles arrancaram a suspensão. É uma pena muito grande, porque hoje eu tinha um pneu excelente, era um pneu que era para ir para cima. Os tempos que eles estão fazendo agora em torno de 15 alto, 16 baixo, isso aí era para estar virando 15 baixo, agora já é realmente uma corrida jogada fora. Decepcionante também pelo campeonato, Rubinho? Eu falei, o campeonato se vence quando você está ali nas corridas, vencendo corridas. Eu acho que hoje era uma corrida de levar ainda novamente um troféu grande para casa. Então é decepcionante por isso. Pelo campeonato, de uma certa forma, eu não estava pensando nisso. Eu vou vencer o campeonato se eu vencer várias provas. Agora é uma prova que a gente jogou fora também para os outros dois. Então não poderia ter acontecido isso. Obrigado, Rubinho. Me parece rigorosamente certo o Rubens Barrichello, e tem toda a razão de estar assim chateado e decepcionado. Reginaldo, o Raikkonen forçou, exagerou, porque veio com 2 rodas na grama, mas parece que lhe ficou a impressão definitiva de que quem fez a lambança mesmo foi o Ralf. O Ralf, exatamente como disse o Rubinho, como ele estava no meio da pista, ele resolveu fazer a tomada um pouquinho tarde. Nesse momento, realmente o Raikkonen tinha que fazer, estava fazendo o dele, com roda na grama, mas estava fazendo o dele porque o Rubinho largou mal. Então os dois acabaram prensando e o Rubinho não mudou a sua linha de direção em nenhum momento. Acabou sendo o grande prejudicado aí. Como disse o Rubinho, e o Schumacher está provando isso agora, que acabou de fazer a melhor primeira parcial, e a Ferrari, apesar da posição no grid, tinha condições de partir para tentar uma vitória, que o Schumacher vai começar a tentar agora. Você vê aí o Fisichella nos boxes, ele vinha sendo ultrapassado por todo mundo. O problema é que o Fisichella, isso não é problema só, ele não parou para reabastecer e trocar pneus, não. Ele vinha sendo ultrapassado por todo mundo. Ele vinha lento, nessa volta ele foi ultrapassado por 4 carros. Ele já tinha a última posição aí. Até o Chiesa já estava na frente dele. E aí tá o Fisichella, e você vê como demora. E tem algum problema ali de radiador, na refrigeração do carro. O carro apagou, agora foi ligado de novo. Carro no chão. Veja quanto tempo o Fisichella ficou ali no box. 35 segundos. Ele já tinha sido ultrapassado por todo mundo lá atrás, no pelotão lá do Deixa Disso. Montoya segue na ponta e abre 3 segundos e meio. 3 segundos e 6 para o Trulli. O Alonso vem ali, o Schumacher está 1 segundo atrás do Alonso. Olivier Panis já parte para o ataque em cima de Mark Webber. E com isso, essa luta vale a 6ª posição, e o Cristiano da Mata vem coladinho ali, ó. Vem coladinho o Cristiano. O melhor da corrida está aí. Lembrando a você então, Rubens Barrichello largava na 3ª posição, não deu o salto tão bem, que a Ferrari não salta bem. Você vê que o Schumacher também não saltou bem lá atrás. O Alonso passou de um lado, vinha o Mark Webber do outro. Olha o Fisichella, voltou para dizer até logo. Olha o Fisichella outra vez se arrastando na pista. Aí você tá vendo o Montoya fazendo a volta mais rápida de número 13, 1:15.288. Aparece o Trulli ali atrás, contornou esquisito ali a curva. Agora você vê aparecendo lá o Alonso atrás dele, o Schumacher, esses são os 4 primeiros. Então eu dizia, não pulou a Ferrari como não pula realmente muito bem. O Rubinho já explicou. Olha só o Schumacher, quer ver? Ó, como ele também não pula bem, ó. Olha lá o Alonso, olha só. O Alonso de um lado, o Panis do outro, viu o Cristiano da Mata também. O Coulthard ali, tá vendo? A Ferrari. Aí o empresário do Schumacher
Esqueci o nome dele, Willy Weber. Do Schumacher, dos dois Schumacher. Dos dois Schumacher. Você viu como ele deu um soco ali nas costas do Jean Todt, dizendo assim, como quem diz assim, tô falando que esse carro não larga bem? Porque não tem o que fazer. Você engata a primeira marcha, sobe o giro do motor, quando você engata, você aperta o botão, o carro larga. Não tem engate. Você sobe o giro do motor, aperta o botão e ele vai embora. Aí você tá vendo o Trulli nos boxes e colocou pneus usados ali na frente, hein? Ele não colocou pneus novos ali na frente. O Trulli colocou nos pneus Michelin. Então o Rubinho não pulou bem, como o Schumacher não pulou bem, a Ferrari não pula bem. Só que manteve a linha dele. Veio o Raikkonen 2 rodas fora na grama. O Ralf do outro lado. Dá um chega para lá no Rubinho. E o Raikkonen arranca o trem dianteiro do Rubinho. E os três ficam fora da prova. Montoya volta mais rápido, atrás de volta mais rápido, 14.917. O Trulli já parou para reabastecimento. O Alonso passa a ser segundo, o Schumacher é o terceiro. E o Coulthard vem na quarta posição. Cristiano da Mata está aí a menos de um segundo do Panis, que está coladinho no Mark Webber. Os três brigam pela sexta posição. Olha só, acabei de falar, olha aí, ó. Panis tirou de lado. Apareceu no retrovisor do Mark Webber. O Reginaldo acabou de dizer, o bom da corrida está aí. Olivier Panis indo para cima do Webber, trazendo coladinho nele ali atrás. Olha o Cristiano como vem colado ali atrás. Ele não quer perder contato. Numa dessa ele acaba herdando as duas posições, os dois se enroscam por ali. E ele pode de uma vez só pular de oitavo para sexto. Você está no carro do Olivier Panis. E exatamente por falar nisso, é ele quem vai pro boxe. Sempre usando a tática de largar com pouco combustível para tentar largar bem a equipe Toyota. O Panis vai pro boxe. Com isso, o Cristiano da Mata passa a ser o sétimo colocado. A Toyota costuma usar táticas diferentes para os seus dois pilotos. Se isso tiver acontecido hoje, será muito bom para o Cristiano, porque naquela posição, com uma parada a menos, vai ser interessante. Mas pelo que eles andaram na classificação, eu tenho a impressão que deve ser coisa de uma volta ou duas. O Cristiano deve entrar aí agora, porque os dois andaram muito rápido na classificação. O Cristiano teve um problema, quase saiu de vez da pista na última curva, perdeu muito tempo ali. Provavelmente é isso. E os dois que já pararam, o Trulli na 14ª, o Panis na 15ª, teoricamente estão indo para 3 paradas. E o Montoya segue firme na ponta. Leva 11 segundos, ponto 1 de vantagem para Alonso, que é o segundo, que leva 1 segundo e 1 de vantagem para Schumacher, que é o terceiro, que leva 6 segundos e 9 de vantagem para Coulthard, que é o quarto. Depois vem o Trulli, que já parou. E logo atrás dele, Webber e Cristiano da Mata. A diferença do Montoya para o Schumacher é 12.2. Estão deixando o colombiano chegar, meu amigo. Estão deixando o colombiano chegar na briga. Eu sei que tem muita gente no Brasil que torce para Montoya. Claro, torce primeiro para o Rubinho, para o Cristiano, mas tirando os brasileiros, tem gente que torce para o Montoya. Tem um perto de mim aqui que já levantou o dedo para dizer que ele assumiu que torce para o Montoya. Vamos ver se vocês adivinham quem é. Aí Heidfeld vai voltar para a pista. A Williams está pronta. Olha o Cristiano em cima do... Vai Cristiano, vai Cristiano, vai Cristiano. Cadê você? Sai daí, Webber. Cristiano da Mata faz outra passagem em cima de Mark Webber. Que imagem bonita. Você estava com a imagem do carro do Webber. E você está vendo o Montoya no box. Você está vendo o Cristiano lá. Daqui a pouco sumiu o carro do Cristiano porque ele freou depois. É a nítida ultrapassagem que você deixa para frear depois. Parou praticamente o carro do Webber e pulou o Cristiano. 6.9 o Montoya. Olha o Schumacher. 6.9 o Montoya. Vamos ver o Schumacher. Cadê? Já foi mais. 8 segundos. Já ganhou 1 segundo e 1 o Montoya nessa troca aí. Ganhou o Montoya 1 segundo e 1. Olha o que tem de botão ali, Rubinho, que são 24 botões no volante da Ferrari. 24 botões para você apertar andando a 320 por hora. Cristiano fez a ultrapassagem em cima do Mark Webber e foi pro boxe. Por isso que ele forçou ali, Reginaldo, para passar e abrir um pouquinho, que pode garantir aí uma posição na frente do Mark Webber depois, quando o Mark Webber também parar para reabastecimento. Nesse momento o Montoya é o primeiro, olha o Cristiano aí. 6.5. Bora, garoto.
as duas trocas mais rápidas, do Panis 6.7 e agora o Cristiano 6.5. Para 3 paradas, né? Bota menos combustível. Bota menos combustível para fazer 3 paradas. Olha o Alonso aí na primeira posição, vai pro box também. Todo mundo parando. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Aí o Alonso nos boxes. Também o Coulthard. Coulthard também foi pro box. Estava na terceira posição. Aí vai voltando o David Coulthard. E você viu que teve uma certa hesitação ali na equipe. Quase que eles partem carregando mangueira e mecânico junto. Alonso é o primeiro. Galvão. Montoya é o segundo. Aí o Coulthard parou. O Trulli ainda não parou. Vai assumir a terceira posição. E o Tadeu Schmidt tem informações. Antes da corrida, o Cristiano da Mata dizia que ia para 3 paradas e dizia também que ia estranhar muito se alguém fosse para apenas 2. E agora há pouco o Ralf Schumacher saiu aqui rapidamente para a imprensa, disse que não fez nenhum movimento brusco, estava apenas tentando defender a posição dele e nem entendeu direito como aconteceu o acidente. Só viu que tinha ao lado esquerdo do carro dele danificado, foi chamado aos boxes pela equipe e não sabe mais nada além disso. Não quer saber, né? Não quer saber. Porque ele não tinha posição a defender. O Rubinho disse bem, ele tomou tardiamente a decisão de buscar o traçado, de ir lá fazer a tomada de curva. Só que quando ele foi para fazer a tomada de curva, estava ocupado pelo carro do Rubinho e veio o Raikkonen arrancando a roda do Rubinho, também forçou demais para 2 rodas na grama. Eles não se dão muito, o Ralf e o Rubinho. Aí você tá vendo o Weber andando ali na 6ª posição e o Jason Button tá atrás dele em 7º. Agora a posição é a seguinte: Montoya primeiro, parou. Trulli segundo, parou. Alonso terceiro, parou. Schumacher quarto, parou. Nenhuma alteração. Coulthard em quinto, parou. Perfeito. Aí vem em 6º Mark Webber, esse não parou. Vem em 7º Jason Button, esse não parou. O 8º é o Panis, já parou. O 9º Cristiano da Mata também parou. A 10ª posição é do Villeneuve. A 11ª do Heidfeld. A 12ª do Verstappen. A 13ª do Chiesa. Esses que estão na pista. O Fisichella tem 2 voltas atrás. Apenas Mark Webber e Jason Button não pararam. E o Mark Webber vai parar agora. Então fica confirmado aquilo que era a opinião do Cristiano da Mata, de que todos devem partir realmente para 3 paradas. Olha lá. Olha o Cristiano da Mata no Villeneuve. Sai para lá, Villeneuve. Olha como ele vem. O Cristiano, olha como ele escorregou. Não tocou não. Não tocou não. É o típico acidente de percurso de corrida. O Villeneuve não tem nada a reclamar, porque ele balançou. O Villeneuve também travou, também deu uma balançada. Agora mostre a forma arrojada com que o Cristiano está dirigindo, como ele já está se sentindo à vontade na Fórmula 1. E tinha uma entrevista no jornal inglês, na edição da segunda-feira, dia seguinte da corrida, ele no avião de volta para o Brasil, em que perguntava a ele: mas estamos todos impressionados, você ficou, sei lá, 15 voltas na liderança e firme, como se fosse um veterano ali. O que você tem a dizer? Ele falou assim: eu estou acostumado a andar na ponta. Porque ele foi campeão nas outras categorias, foi campeão nos Estados Unidos. Ele respondeu apenas: eu estou acostumado a andar na ponta. Isso é familiar para o Cristiano. Agora, na Fórmula 1, é uma outra história, uma história que para ele está apenas iniciando. E você viu aquela última corrida andando na frente e à frente do Kimi Raikkonen, pressionando daquela forma, mostra que realmente o Cristiano está aí para fazer um grande trabalho. Veio para ficar, veio para ficar. Ali na 9ª posição. Agora o Jason Button vai pro box. Agora ele vai pro box. Você nota como custou
caro o Schumacher ter demorado um pouquinho mais no seu pit stop 8.0 em relação aos carros da Renault. Ele perdeu o contato, não está em condições de atacar como ele estava atacando, olha aí. Agora que ele vai chegar, mas já demorou 5 voltas para estar nessa posição para atacar o Renault. Ali você tem o segundo, terceiro e quarto colocados. O Montoya está na frente 16.4. Está 16.4 o Montoya. O Montoya virou um 15.8. O Trulli virou um 17.3. O Schumacher virou um 16.9. Quer dizer o seguinte, as Renault já não têm o mesmo rendimento. O Schumacher andou mais rápido que eles porque chegou agora. Aí a equipe McLaren acompanhando, parecem seres extraterrestres. Eles estavam olhando aí o Coulthard dar essa travada e essa errada. Mas permanece ali na pista. Olha só aquilo que eu falei, ó. Olha lá. Quase que leva o mecânico e a mangueira. E já aconteceu isso uma vez. Vamos com 22 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Restando 45 voltas, Montoya mostra o favoritismo da Williams. Ô amigo, eu vou dizer uma coisa, hein? Se a corrida terminar assim, o Reginaldo tem 45 voltas. O Reginaldo já falou. O Montoya iria para 65 pontos. O Schumacher, que tem 69, uma quarta posição hoje, vale 5 pontos. O Schumacher iria para 74. A diferença cairia para 9 pontos. Com tudo isso que essa Williams está andando, e seguramente nós vamos ter daqui a 3 semanas um Hungaroring fervendo de calor, com essa vantagem das pistas quentes do pneu Michelin para o pneu Bridgestone. E depois a Itália vem mais ou menos. Você vai rever aí a largada. Olha só o Ralf. Ralf é aquele segundo carro. O Rubinho está lá dele. Olha o Ralf. O Ralf vem e toca. Praticamente bateram ao mesmo tempo, mas o Ralf um pouquinho antes. O único que não tem culpa nessa história é o Rubinho, que está na dele ali. Olha lá ele explicando, ó. Ele explicando. Esse que fez assim é o Ralf, ó. Esse que ele está fazendo com a mão direita ali é o Ralf. É o Rubinho explicando uma corrida, Reginaldo. Que ele tinha ele dizia para ganhar. Ia ser difícil acompanhar esse ritmo do Montoya, mas tinha tudo para estar na briga. E para se manter na briga pelo campeonato, que é importante, chegando à frente do Schumacher nessas condições aí. O Schumacher continua fazendo aquela sua corridinha para chegar. Ele já viu que vitória só se muita gente errar na frente dele, se o próprio pit stop tiver problema no pit stop, o Schumacher está fazendo aquela corrida para chegar. Agora ele só pensa no campeonato, ele está vendo que não tem a superioridade que a Ferrari tinha algum tempo atrás. Você estava falando aí em relação na briga Montoya, Schumacher daqui para frente. Hungaroring ainda favorece um pouco a Ferrari, apesar do calor, que aí entra a história dos pneus. Agora, Monza e Indianápolis, vai ser difícil segurar os Williams. Aí você vai vendo as Renault, o Trulli em segundo, o Alonso em terceiro, Schumacher em quarto, despenca na frente Juan Pablo Montoya. Vou falar uma coisa, né? Tem tanto fã do Schumacher, tanto torcedor do Schumacher nesse país, é só para provocar. Vou falar só para provocar. A partir de agora sou Montoya desde criancinha. Vamos ver o que acontece. Montoya é o primeiro, Trulli é o segundo, Alonso é o terceiro, Schumacher é o quarto, Coulthard é o quinto. Panis é o sexto, Cristiano da Mata é o sétimo. Depois vem Villeneuve, Heidfeld, Jason Button e Mark Webber, que despencou ali. Da 8ª posição, despencou para a 11ª posição. Nesse momento, o Cristiano da Mata volta a fazer 2 pontinhos, que foi o que ele fez na corrida de Silverstone no Grande Prêmio da Inglaterra. Uma situação totalmente nova na Fórmula 1, né? Pra você ver. Tem gente cortando grama aí. O Schumacher é uma minada. Aí o Verstappen. O Schumacher não vence desde o Grande Prêmio do Canadá no dia 15 de junho. A última vez que ele ficou 4 corridas sem vencer foi em 2001. Ele, inclusive, esse Grande Prêmio da Alemanha, e mais Áustria e outras corridas na Europa. Aí vem de novo as Renault, controle em segundo, Alonso em terceiro, Schumacher em quarto. Lá na frente está Juan Pablo Montoya. Globo, a gente se vê por aqui.
Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Só uma correção. A última vez que o Schumacher ficou 4 corridas sem vencer, não foi em 2001, e sim em 2002. Grandes prêmios da Áustria, Alemanha, Hungria e Bélgica na sequência. Você vê a diferença aí do Alonso, que é o terceiro, para o Schumacher, que é o quarto? A diferença de pouco acima de 1 segundo. Schumacher vai na balada ali, ele já leva uma grande vantagem para o Coulthard, que é o quinto colocado, que está 10 segundos e meio atrás do Schumacher. Depois ele tem muita vantagem para o Panis, que é o sexto, 17 segundos de vantagem o Coulthard, que é o quinto, para o Panis, que é o sexto. Mas o Cristiano está ali 2 segundos atrás do Olivier Panis. E o Cristiano, vamos ver a situação dele. Sabe aquela hora que ele ultrapassou o Villeneuve? Tudo que o Villeneuve não pode reclamar. Porque depois que ele passou o Villeneuve, ele já abriu 13 segundos em relação ao Villeneuve. O Cristiano da Mata. O Villeneuve já ficou longe lá na 8ª posição. Montoya já completou a volta. O Montoya virou 1:16.045. O Trulli virou 1:17.1. 1:17.14. O Alonso 1:17.15. O Schumacher 1:17.08. Continua abrindo 1 segundo ou mais por volta o Montoya em relação a esse pelotão que está aí. Segunda, terceira e quarta posições. A vantagem já é de 23 segundos. Tá difícil, Antônio. Tá difícil. Galvão. Diga lá. A gente fazendo uma comparação entre os 5 pilotos que disputam o título, nas 6 primeiras provas do ano, Montoya era o pior. Ele só somou 15 pontos. Em compensação, nas 5 últimas, ele foi o melhor. Fez 40 pontos dos 50 disputados. Amigo, Juan Pablo Montoya. Em grande arrancada, estamos a 40 voltas do final, num total de 67. 27 voltas completadas no Grande Prêmio da Alemanha. Lamentavelmente, Rubens Barrichello foi atropelado pelo Ralf Schumacher e pelo Kimi Raikkonen e ficou fora da prova logo na largada. É a placa para o Schumacher, posição número 4. E está aí 1 segundo e 3 atrás do Alonso. São as informações dadas no visual. Perdeu um pouquinho o contato e as Renaults fugiram um pouquinho do Schumacher. O Trulli virou 16.9. O Alonso virou 16.9, o Schumacher virou 17.1. Ele perdeu um pouquinho de contato. E vai abrindo caminho no trânsito. Passa pelo Weber. Você vê como o Montoya abre caminho, faz a ultrapassagem em cima do Mark Webber, que tem a 11ª posição. Vai abrindo caminho, Montoya vai seguindo firme na ponta. Nesta segunda, Anjo Mal, um grande sucesso de volta em Vale a Pena Ver de Novo. Daqui a pouco tem todas as emoções do esporte espetacular. Com muitas novidades do esporte espetacular, vamos ver o que tem de destaque hoje. Olha aqui, ó, você vai conhecer o Josimar Júnior, do time infantil do Botafogo. Ele joga com a mesma camisa e na mesma posição do pai. O lateral Josimar, que chegou à seleção brasileira, fez belíssimos gols na Copa de 86. Aí o Josimar Júnior. Tem gols da dramática vitória do Palmeiras de virada em cima do Paulista. Notícias do PAN, claro. As medalhas brasileiras na ginástica, o desempenho dos atletas brasileiros nesta manhã de domingo. O esporte espetacular começa logo depois do Auto Esporte, que vem na sequência do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. 28 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Reginaldo, a Williams vem realmente dominando essa fase final do campeonato. Ela venceu 3 corridas seguidas. Não seguidas, mas venceu 3 corridas em 4, quando venceu o Grande Prêmio de Mônaco com o Montoya, que você está vendo aí na frente. Depois venceu o Grande Prêmio da Europa em Nürburgring com o Ralf. Venceu o Grande Prêmio de Manicur na França também com o Ralf. E colocou em segundo o Montoya no Grande Prêmio da Inglaterra. Fez 2 dobradinhas na Alemanha e na França.
Quer dizer, o Montoya ganha, depois dobradinha com o Ralph ganhando, depois dobradinha com o Ralph ganhando, depois o Montoya em segundo e agora o Montoya está na frente. Eles estão atropelando a Fórmula 1 nessa fase final. E o Ralph só não está aí nessa balada, ele que marcou pontos 10 vezes seguidas desde o início do campeonato, porque nas últimas duas ele caiu fora, inclusive foi superado, o Ralph, né, foi superado pelo Montoya na briga interna da equipe. O Montoya até então estava atrás do Ralph. E essa estatística, esse dado que acabou de fornecer aí o Tadeu, é muito importante. O Montoya nos últimos 50 pontos válidos, 50 pontos possíveis, ele marcou 40. Ele, se vencer essa corrida, são 50 e 60 possíveis. É uma equipe que vai numa arrancada para a luta pelo título. Por isso que eu disse que sou Montoya desde criancinha. Se é pro Ralph ficar na pista batendo, jogando o carro para cima dos outros, é melhor ficar fora mesmo. 30 voltas completadas no total de 37. Segue firme na ponta Juan Pablo Montoya. Ele virou um 16,55 a última volta contra um 16,53 do Trulli, um 17,0 do Alonso e um 16,97 do Schumacher. A vantagem do Montoya para o Trulli é de 24 segundos, ponto 3. Do Trulli para o Alonso de 2 segundos e do Alonso para o Schumacher de 1 segundo, ponto 3. O Coulthard vem tirando, hein? O Coulthard vem tirando, está 8 segundos, ponto 9 ali atrás do Schumacher. O Panis está 17, praticamente 18 segundos atrás do Coulthard, e o Cristiano da Mata permanece ali 2 segundos e meio. Agora 2 segundos e 4 atrás do Panis. Mas vai abrindo mais. A última informação que eu dava da vantagem do Cristiano da Mata, 7º para o Villeneuve, 8º, era de 13 segundos, ponto 1. Agora é de 19,5. É outra corrida. Nessa briga aí de Toyota com Honda, vai dando Toyota. É isso porque o Panis e o Cristiano estão virando muito baixo. Na verdade, o Panis tem sido um pouquinho mais rápido que o Cristiano nas últimas voltas. 16,3 para o Panis. 16,3 é um décimo. 16,3 para o Panis, 16,4 para o Cristiano. Parou o carro ali. Parou lá o carro. Vamos ver quem é. Você vê aí o Trulli, amigo, eu tô desconfiado que o Montoya parou, hein? Será que é ele? E olha, o Schumacher já vem na frente da Renault ali. Não, já completou a primeira parcial o Montoya. Não, Montoya não. O Chiesa, porque deu uma carro branco e azul, uma imagem perdida lá no fundo. O Schumacher já, como eu disse, ele já está na frente do Alonso, que o Alonso errou aí. Essa imagem é recuperada, ó. Olha o carro parado ali, tá vendo? Ó? Como viu as Renaults. Então agora é o seguinte, Montoya é o primeiro, Trulli é o segundo, Schumacher já tem lugar no pódio, é o terceiro. O Alonso escapou, errou ali, escapou. É diferente correr para fazer bonito do que correr com a responsabilidade de andar na frente e não poder errar. É impressionante como caiu a performance do Alonso depois que ele foi elevado à condição de estrela. De lá para cá ele está sempre perdendo do Trulli. E aí o Villeneuve segurando o Montoya, o Villeneuve está atrás, uma volta atrás. Aí a repetição no momento que o Alonso escapou. E o Schumacher fazendo a corridinha dele, né? Corridinha para fazer ponto, corridinha sabendo que não pode lutar lá para frente. Vai tentando não errar e contando com o erro dos outros. Fórmula 1 exige um super talento. Fórmula 1 exige uma super preparação. Mas Fórmula 1 exige que o piloto tenha uma cabeça e uma capacidade de concentração. Deixar o mundo completamente afastado dele quando ele entra no carro e ter concentração e ter tranquilidade. O Alonso, enquanto ninguém exigia nada e esperava nada dele, foi um show nas primeiras corridas. Criou a Alonso mania na Espanha. Foi elevado à condição de estrela. Passa a ter a responsabilidade, que a equipe é boa, de andar na frente e não poder errar. Montoya no box. E aí, de lá pra cá, só deu Trulli em relação a Alonso. Panis vai pro box. Galvão. Olha só o Montoya com 6,4 voltando para a pista, um minutinho, que o momento é importante. Aí o Montoya vai voltando para a pista. Tudo certinho com a Williams, ele fez
também na casa dos 6 segundos, a segunda parada. Tá tudo certinho pro Montoya. Ele tinha tanta vantagem para voltar na frente. Você tá vendo o Trulli, tá vendo o Schumacher tentando se aproximar do Trulli. E o Alonso que passa a ter a 4ª posição. O Cristiano da Mata é 6º, porque o Panis parou. Vamos ver se o Cristiano consegue agora 2 voltas rápidas. Se ele consegue 2 voltas rápidas, uma boa troca para tentar voltar na frente do companheiro. Mas ele já vai pro box. Apenas uma volta ele já foi pro box. Globo, a gente se vê por aqui. Tim, viver sem fronteiras. Olha o Cristiano aí. Olha a torcida de todos os brasileiros, em especial do Toninho da Mata. Ele foi tantas vezes campeão brasileiro, o pai do Cristiano, que eu perdi a conta. São mais de 10, né? Não, ele até falou pra gente 14. 14 vezes campeão brasileiro, o pai do Cristiano da Mata, o grande Toninho da Mata, que fica na mão angústia, vendo o filho na pista. Ele voltou atrás do Panis. Eu até preciso conversar com o Toninho, que um dia desse eu recebi um e-mail de um amigo que é considerado assim, um grande historiador do automobilismo brasileiro, dizendo que é 12. Eu não sabia, Toninho. Aí, são 12 ou são 14? Montoya é o primeiro, Trulli é o segundo, Schumacher é o terceiro, Alonso é o 4º. Coulthard é o 5º, Panis é o 6º, Cristiano é o 7º, Villeneuve é o 8º. Nenhuma alteração nas primeiras posições. Só tem uma briga complicada ali. O Jenson Button vai abrindo o caminho para cima do Heidfeld. Você viu lá ele abrir o caminho para cima do Heidfeld? Aí os dois brigando aí, ó. Heidfeld na frente e atrás dele o Jenson Button. O Heidfeld da Sauber, Jenson Button da BAR. Essa briga vale ali a 9ª posição. Logo atrás dos dois está o Mark Webber na 11ª posição. Galvão, a primeira perna de corrida do Montoya foi com 17 voltas, o primeiro pit stop, e a segunda com 32, quer dizer, ele deu só 15 na segunda perna. Eu tenho a impressão que a equipe antecipou um pouquinho para evitar que ele pegasse um tráfego. E veja também que o Schumacher parou na mesma volta do Montoya, parou praticamente junto. O Montoya, comparado 6 segundos,4 e o Schumacher 8. Então botou mais combustível o Schumacher. Tá certo que a gente sabe que a Ferrari gasta mais combustível, mas também não é tanto assim. Por isso que o Montoya já veio pro boxe e o Schumacher não veio ainda. Nos ponteiros só o Montoya que parou. O Tadeu Schmidt tem novas informações direto do circuito de Hockenheim. O Kimi Raikkonen acabou de deixar aqui o motorhome da McLaren. Foi para o centro médico aqui do autódromo com muitas dores no pescoço. Ele foi para lá para tirar radiografias. A princípio só por precaução, mas ele está com muitas dores no pescoço. A pancada foi grande. Aí o Fisichella, último colocado dos 13 carros que estão na pista. São 13 dos 20 que largaram que permanecem na pista. Aí você vê o Coulthard, que é a única McLaren que permanece na pista. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Deu para perceber que o Villeneuve está tentando um pulo do gato. Ele que está na 10ª colocação, parou 12,5, ou seja, não vai voltar mais para o boxe, vai ficar nessas duas paradas. Ele tentou mudar a estratégia. Ele fez uma parada normal, agora nós passamos da metade da prova aí. Mais uma volta completada, nós teremos 30 voltas para o final. O Villeneuve vai tentar com isso entrar na zona de pontuação. Nesse momento ele é o 11º colocado. Ele vai tentar entrar na zona de pontuação. E aí o Schumacher se aproximando do Trulli. E segue firme na ponta o Montoya. Agora ele tem 8,5 segundos de vantagem para o Trulli, porque ele já fez a segunda parada. Trulli e Schumacher ainda não fizeram a segunda parada. O mesmo acontecendo com o Alonso, mas o Alonso já está 4 segundos e 4 atrás do Schumacher. Na realidade, o Alonso já está 6 segundos à frente. O Trulli já está 6 segundos à frente do Alonso. Nada pessoal contra o Alonso, eu quero deixar isso claro, né, Romualdo? Apenas para explicar que a Fórmula 1 tem muito disso.
tantos pilotos surgiram como fenômeno. Eu vou lembrar dois aqui que dirigiram na Ferrari. O Alboreto e... me falta agora que uma corrida no Canadá, mas... Jean Alesi. Muito bem, o Alboreto fez uma corrida em Monza com a Tyrrell, fez uma ultrapassagem em cima do Prost, de McLaren, sabe? Surgiu um gênio. Quando bota na equipe de ponta, não era nada disso. O Jean Alesi é uma coisa, vinha com uma carreira fantástica. Esse vai ser um gênio da Fórmula 1. Ganhou uma corrida e correu não sei quantos anos na Ferrari. Na hora em que você é chamado à responsabilidade, passa a ter a obrigação de andar no fio da navalha, no limite extremo, não pode errar, porque se errar deixa de ser piloto para a equipe de ponta, aí a coisa começa a mudar. Alguns não sentem essa diferença. Aí você cita alguns gênios, aí você cita Nelson Piquet, você cita Ayrton Senna, você cita Alain Prost, você cita o Schumacher. Quem não é gênio sente isso. E alguns não conseguem voltar à condição de pilotos de ponta. Tomara que isso não aconteça com o Alonso, mas que ele deu uma balançada, deu. Que tem talento, ninguém discute, mas isso é uma grande verdade. E é um piloto extremamente usado. Esse é um outro assunto que falta a gente conversar. Olha só, o Trulli vai para box. Vai para o box o Trulli. O Schumacher também. E agora, hein? E agora, hein? O Schumacher é o primeiro a parar, ó. A equipe Ferrari é a primeira. 3 equipes para frente. Parou o Trulli. O Schumacher parou antes. Cadê? Solta o Trulli que o Schumacher já vem. Partiu o Schumacher. O Trulli joga o carro. Aí não tem como passar, sabe? Bota o bico do carro ali e fica aí atrás. Vamos sair os dois a 80 km por hora. Acelera e eles vão sair juntinhos. E se a gente conhece o Schumacher, nessa hora ele vai para cima, hein? Vai tentar ir para cima. Deu a impressão que o Schumacher colocou um pouco mais de combustível, Reginaldo, mas a Ferrari gasta um pouco mais de combustível. É uma pequena diferença porque a Ferrari gasta um pouco mais de combustível. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, para sua aventura não virar uma furada. Aí você vê os pilotos que estão fora. Você está vendo o Trulli, viu o Schumacher e agora a vez do Alonso parar. Um outro assunto, você usou uma frase aí, que você disse. O Alonso é um piloto muito novo. A coisa está chegando num limite absurdo de precocidade, digamos assim. Os pilotos chegando na Fórmula 1 com 19 anos. Vou citar um exemplo, por exemplo, o Ayrton Senna. Ele chegou na Fórmula 1 2 meses antes de completar 24 anos. Traz uma certa experiência. Não é que não saiba pilotar, mas pode sofrer a pressão e não ter a resposta exata. Não trocou o pneu dianteiro, você viu? Só reabasteceu. Deixou o pneu dianteiro ali. De resistir à pressão. Essa coisa porque existe tortura mental na Fórmula 1 quando a equipe resolve fritar um piloto. Um exemplo é o Antônio Pisoni agora, que aconteceu agora, que chegou muito novo na Fórmula 1. As pessoas estão trabalhando para cada dia colocarem meninos na Fórmula 1. Eu acho que isso é uma coisa meio absurda. É um momento para esperar, para ter mais experiência. Não é para chegar, o Felipe Massa chegou muito novo, o Antônio Pisoni chegou muito novo. Então não é assim. E o Alonso, nós estamos vindo exatamente no assunto, né? Porque o Alonso está sofrendo isso agora por ter chegado novo demais. Então o próprio Kimi Raikkonen, que faz um belíssimo papel, foi chamado Iceman, o homem de gelo, mas também está começando a sentir a pressão e está fazendo algumas besteiras. Na realidade, está todo mundo chegando cedo demais. Tem um plano também para a chegada do Nelsinho Piquet, também muito cedo para a Fórmula 1. Não pode, né? Chegar com 20 anos de idade, são meninos. Está errado. Ou então eu sou o único tonto que está falando besteira. Algumas categorias que sempre foram essenciais para a preparação definitiva do piloto para chegar à Fórmula 1, como a Fórmula 3 inglesa, e hoje em dia tem a Fórmula 3 alemã também no mesmo nível, são essenciais e alguns desses pilotos pular essas categorias. Por exemplo, no caso, você acabou de citar o Nelson, pode chegar novo, mas pelo menos tem o objetivo, já está disputando um ano essa Fórmula 3 inglesa, e o objetivo é disputar mais um. Então, de qualquer forma, está fazendo a Fórmula 3 inglesa. E depois pode fazer uma 3.000 para chegar na Fórmula 1, ou entra de piloto de teste para depois chegar. Não pode pegar um garoto de 19 anos, jogar dentro de um carro desse, com a pressão
desse mundo, que é um mundo terrível, amigo. A 3000 eu já não digo. A Fórmula 3000 tem características erradas. É uma categoria que basicamente nasceu errada, então ela não serviu da categoria escola que ela deveria ser. Montoya na liderança firme, 23 segundos e 8 à frente do Coulthard, que é o segundo agora. Olha, o Coulthard estava em décimo, não tinha nada a ver com a corrida, se aproveitou lá. A McLaren é mestre de fazer isso, de fazer parada menos. Muitas vezes se dá bem fazendo parada menos. Dos que estão na pista, apenas o Coulthard e o Mark Webber fizeram uma parada só. O Montoya é o primeiro, o Coulthard é o segundo, o Trulli é o terceiro, o Schumacher é o quarto, o Alonso é o quinto, o Panis é o sexto, o Cristiano da Mata é o sétimo, Jenson Button o oitavo, o Mark Webber o nono, o décimo é Heidfeld, o 11º é Villeneuve, o 12º é Chiesa, o 13º é Fisichella. Dá a impressão de que Coulthard e Mark Webber vão para 2 paradas e os outros vão para 3. E o Schumacher acelera para tentar outra vez. O Schumacher reclamou do Villeneuve ali. O Villeneuve já tinha travado. O Montoya, que está 24 segundos na frente dos outros. Travou o Schumacher na corrida da Inglaterra por algumas voltas. O Schumacher até saiu da pista. O Villeneuve, que ultimamente se especializou em falar demais e andar de menos, está prometendo voltar a correr nos Estados Unidos. Acho que está na hora. Aliás, recebeu um ultimato da equipe dele que se só renova contrato se ele aceitar uma redução do salário. A gente falou da Fórmula 3000 agora, eu fiz uma crítica em relação a ela não ter se tornado uma categoria escola como deveria. Olha o Coulthard entrando no box. Mas isso não quer dizer que ela não seja competitiva no nível dela, uma categoria difícil, onde a briga é intensa. Dá experiência. E vale citar que ontem, no final, no circuito de Hockenheim, ela é sempre disputada como preliminar da Fórmula 1, a vitória foi do brasileiro, do Ricardo Speraffic, que aliás é a segunda vitória dele no ano. E só que o campeonato terminou ontem praticamente, porque o sueco Wirdheim já foi declarado campeão. O Wirdheim é aquele, agora há pouco você viu aí o Nicolas Chiesa, que está estreando nessa corrida na Fórmula 1. O Wirdheim é aquele que vencia a corrida de Mônaco, uma das muitas vitórias desse ano, e que na última volta, na hora de completar, de receber a bandeirada, ele chegou muito perto da mureta do box para comemorar com a equipe. E o Chiesa acabou vencendo essa corrida, ele vinha em segundo, o Chiesa venceu. Aí nós temos 43 voltas completadas. O Coulthard conseguiu ultrapassagem com certa facilidade ali em cima do Villeneuve. E veja que o Coulthard ganhou posição, hein? Veja que o Coulthard ganhou posição, ele está na frente da Renault, na frente de uma das Renaults. Você vê aí, costas aí o Ron Dennis e a boa corrida do Dave Coulthard. Nesse momento o Montoya é o primeiro, o computador ainda não mostra porque tivemos parada, mas nós vamos ver o Trulli em segundo, o Schumacher em terceiro, o Coulthard em quarto, na frente do Alonso que você está vendo aí. Ganhou a posição do Alonso o Dave Coulthard. Globo a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Vamos na volta de número 44. A vantagem do Schumacher para o Coulthard, você viu ali de 2.4, do Coulthard para o Alonso de 2.6. Vamos ver agora, esperar uma volta inteira do Coulthard, porque a última marcada aqui é de 1.38.5, porque a volta é que ele para no box. Olha só, o momento em que o Schumacher reclama do Villeneuve. Sai da frente aí! Líder do campeonato, o Schumacher reclama ali do Villeneuve. Eu quero ver nessa volta do Coulthard, porque eu quero ver se ele acordou. O Coulthard é aquele que de vez em quando pega no tranco, né? Porque se ele acordou, ele tem chance. Amigo, ele acordou, ele já veio para cima do Schumacher ali. Aí que eu ia chegar, ele tem chance de pelo menos tentar uma briguinha aí com o Schumacher. Vamos ver a volta. Ele estava ali na volta anterior, repito que a marca de 1.38 que ele parou no box. Schumacher aparece o Coulthard. E quem vai para o box é Jenson Button. Jenson Button que ocupava a 8ª posição, uma posição atrás do Cristiano da Mata, que é o 7º. O Montoya já completou a volta lá. Volta número 44, 1.16.020. Vamos esperar para ver a volta, um minuto só, vamos esperar para ver a volta do Schumacher e a volta do Coulthard. Já a informação do Tadeu Schmidt. O Schumacher vira 1.17.949, o Coulthard 1.17.729. Tá tirando 2 décimos, hein? E olha, o pior que eu tô imaginando, me arriscando a dizer que Trulli, Schumacher
e Alonso não param mais, e nem o Coulthard. Vamos ver. Se for assim, mas não tem problema nenhum pro Montoya, viu? Ele está 47 segundos na frente do Trulli. Dá para ele parar, reabastecer, comer um sanduíche, voltar para a pista e ir embora. E voltar na primeira posição. Olha o Ralf aí. Ralf que hoje errou ali. Foi buscar posicionamento, atropelou o Rubinho e acabou provocando um acidente que levou o Raikkonen para fazer exames no hospital. E o Mark Webber vai para o box. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Aí o Mark Webber vai voltando, vai passando ali a Renault e vamos à informação com o Tadeu Schmidt. Você falava da reclamação do Schumacher com o Villeneuve. Nesse fim de semana os dois viveram uma história engraçada. Perguntaram para o Schumacher na coletiva o que ele achava dos rumores da ida do Villeneuve para a Ferrari, para substituir o Rubinho. E o Schumacher respondeu que não levava isso a sério, que afinal de contas a Ferrari queria melhorar. Eles não são amigos, né? Mas longe de serem amigos, né? É uma fábrica de boato que existe na Fórmula 1. Quer dizer, no momento que o Rubinho ganha uma corrida maravilhosa daquela, tem uma performance muito superior do Schumacher nos treinos e foi atropelado na largada. Italiano não tem sossego, amigo. A imprensa italiana absolutamente não tem sossego. Às vezes fico com a impressão, essa história a gente conversa faz tempo, né, Renato? Eles devem ter terminado de um deles acorda assim: faz tempo que eu não dou a notícia que arruma uma confusão. Vou botar uma aqui. É uma fábrica de boatos sem fim. Vamos ver. Às vezes eles acertam, né? Às vezes não é tão boato assim, mas não acredito não. O Rubinho tem contrato até o fim do próximo ano. O que não é boato é que o Fisichella, por ser italiano, vem se oferecendo para a Ferrari a todo tempo, dizendo que pilota de graça. Mas depois do Alboreto, a Ferrari tem sérias restrições à contratação de piloto italiano. É uma coisa sem muita explicação, mas eles não partem para a contratação de pilotos italianos. Montoya, Trulli, Schumacher, Coulthard, Alonso, Panis, Cristiano da Mata. São apenas esses 7 que estão na mesma volta. O Jason Button na 8ª posição, já está uma volta atrás. Olha o Montoya abrindo o caminho aí. Ele vai chegar exatamente no Cristiano da Mata. Vai chegando ali no Cristiano. Cristiano é o 7º colocado. O Montoya é o líder da prova, 51 segundos na frente do segundo colocado. Faz uma corrida à parte. Cristiano abriu ali a ultrapassagem na freada do Hairpin. O Cristiano, depois da última troca de pneus e do reabastecimento, ficou com o carro da impressão de ser um pouco desequilibrado, Reginaldo, porque ele está virando agora. Ele está virando 1/10 de diferença em relação ao Paris. Está virando quase um segundo atrás. Posição número 4, restando 20 voltas. 1.7 é o que ele está atrás do Trulli. E a diferença, primeira vantagem que ele tinha para o Coulthard e depois, acima dos 2 segundos, a diferença que ele tem para o Trulli, que é o segundo colocado. Mais de 2 para o Trulli, menos de 2 para o Coulthard, que vem na 4ª posição. O Trulli virou muito alto nessa volta, 1,18,2, e o Schumacher apertou um pouquinho, 2,9 é a diferença. E todo mundo tenta abrir caminho ali. E com isso o Mark Webber aproveitou. O Heidfeld abriu o caminho para o Trulli. Malandro, o Mark Webber mergulhou e foi junto e tomou a posição dele. É esperto esse australiano, viu? Ele é esperto. Ele estava ali atrás do Heidfeld brigando há muito tempo com ele. O Heidfeld abriu para a passagem do Trulli, o Webber mergulhou junto. E nesse momento ele tem a 9ª posição. Ele está no 10º, mas está errado. Nesse momento ele tem a 9ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida.
Aí você vê a placa ali. Tem que mudar alguma coisa, ó. Switch. Alguma coisa que na combinação deles ali que eles têm que mudar. E pode ser na rotação do motor, no regime do motor. E as mudanças têm que ser feitas pelo piloto no carro. Não existe mais a possibilidade de elas serem feitas do box para o carro. Provavelmente no empobrecimento ou enriquecimento da mistura de combustível. O Rubinho contou muito bem que ele conversou com o Ross Brown do Grande Prêmio da Inglaterra. Logo que ele fez a ultrapassagem em cima do Raikkonen, ele foi para a primeira posição. Ele disse, bom, estamos virando tanto, tá bom assim? Tá, estamos abrindo quanto de vantagem para ele? Tantos décimos por volta. O Rubinho diz assim, não é melhor baixar um pouquinho o regime do motor? Recebeu de resposta a seguinte informação, já íamos lhe falar isso. Então baixa o regime. São essas coisas dos bastidores da Fórmula 1 que são detalhes fantásticos. Montoya completou 49 voltas, vai pela volta de número 50 e tem 56 segundos e 7 de vantagem para o Trulli. Olha só, o Montoya vira 1:15.8, o Trulli vira 1:17.8, 2 segundos. Já vai indo para a terceira parada, ele está mandando forte por isso. O Schumacher 1:17.8 também. O Coulthard 1:17.6, o Coulthard está colando no Schumacher, hein? A corrida se decide aí, amigo. Se a Williams trabalhar certinho agora, decide a corrida aí. Vamos ver? Um relógio. Três paradas na casa dos 6 segundos. Quando eu digo no Rubinho, ele diminui o número de rotações do motor, aquela coisa para baixar, para economizar motor e também combustível. E é isso que os pilotos ficam conversando. Por isso que eles têm 24. A Ferrari tem 24 botões no volante. As 3 paradas do Montoya foram 6.9, 6.4, 6.8. Montoya já completou a volta de número 50 pelo box. A vantagem real do Montoya vai ser no final da próxima volta, desde que o Trulli, o Schumacher e o Coulthard não parem mais. Quando eu disse que achava que a Williams tinha antecipado a segunda parada do Montoya para evitar tráfego, é porque ele fez 17 voltas na primeira perna, 15 nessa segunda, e agora voltou a fazer 18. E está jogando para as 17 finais. Então realmente aquela do meio foi antecipada. Ela definiu que ia para 3 paradas. Olha o Coulthard se aproximando do Schumacher. E a preocupação ali na equipe Ferrari. Todo mundo de papel na mão, fazendo conta, fazendo cálculos. E o Coulthard vai chegando no Schumacher. Aí o Cristiano da Mata. Bota o carro no chão. Trabalha rapidinho com ele. 6.8, mesmo tempo de parada do Montoya, que era o líder. Aí o Cristiano, que é o Kiki, como ele é chamado na família, ocupando a 6ª posição. No momento em que parava, o Panizzi já tinha parado. Vamos ver agora a verdade na pista entre o Cristiano da Mata e o Olivier Panis. E o Coulthard vai pro ataque. Tem alguma coisa na pista? Não, eu sugeria como... O que é isso? E como é que passa? O que é isso? 51 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Reginaldo, nós vamos aí para 16 voltas finais e pode você em casa se preparar para uma briga do Coulthard com o Schumacher, hein? É, porque o Coulthard agora vai tá levando a pressão toda da equipe McLaren de ter que brigar por essa posição. Essa posição pode definir até o campeonato, quem sabe, não em favor do Coulthard, nem em favor do Kimi Raikkonen, seu companheiro. É muito importante que ele ultrapasse o Schumacher e é tudo que a McLaren espera dele. É o Raikkonen que, terminando a corrida assim, cai de segundo para terceiro, né? A segunda posição seria a do Montoya. Aí você vê o Rupert, é o presidente da Mercedes Motorsport, a parte esportiva da Mercedes, corrida na Alemanha. A Mercedes é sócia da McLaren, não só fornece motor, como é sócia
Eles são sócios do Mansur Ogé e do Ron Dennis. A Mercedes tem 49% e a sociedade do Mansur Ogé com o Ron Dennis tem 51% e desses 51% a maior parte é do Mansur Ogé. Aí você vai vendo o Raikkonen voltando. E o Montoya tem muita vantagem pro Trulli. Olha só, com uma parada a mais, ele tem 40 segundos de vantagem pro Trulli. Mas que passeio da Williams ali, que passeio. Aí é que o Ralf deve estar dizendo, que besteira que eu fiz, hein? Que bobagem que eu fiz. Olha o Coulthard pra cima do Schumacher. Uma parada a mais da Williams. E o Montoya tem 40 segundos de vantagem para o Trulli, que é o segundo. O Weber abre, passa o Schumacher, passa o Coulthard. E olha, o Schumacher está chegando mais rápido no Trulli do que o Coulthard chegando no Schumacher. Vamos ter briga feia aí no final. E só dá Montoya lá na frente. Aí o Fisichella parado no box. Globo, a gente se vê por aqui. Team Viver Sem Fronteiras. Reginaldo, vamos aí para 14 voltas para o final da corrida. O Schumacher foi para cima do Trulli. E o Coulthard não conseguiu acompanhar agora. É o velho Coulthard de volta, né? Mas a gente precisa, quer dizer, a McLaren precisa dele, como o campeonato precisa que essa briga aconteça até o final da corrida. Aí o Coulthard para cima do Schumacher. Mas, como sempre, o Coulthard pode ameaçar e pode não chegar realmente a brigar por essa posição. Agora o Ralf, agora há pouco você falou do Ralf, quando está lamentando a besteira que fez, além de estar lamentando a besteira que fez, amargando assistir essa corrida de fora num momento importante do campeonato, imagine, se o Montoya vier a vencer realmente, abre 12 pontos em relação ao Ralf, faltando 4 para terminar o campeonato. Isso praticamente tira o Ralf da briga. Não é que tira o Ralf da briga, mas a Williams obriga a Williams a definir qual é o seu piloto na briga. E é claro que ela vai ter que definir em favor do Montoya. Quer dizer, um prejuízo muito grande para o Ralf, que, se eu conheço bem, nessa altura está torcendo contra o Montoya, está torcendo a favor do irmão dele. É, porque nesse momento o Montoya está indo para 65 pontos e o Schumacher para 75. 10 pontos. Ou seja, o Montoya na briga direta pelo campeonato, 10 pontos, e o Ralf 27 atrás. Aliás, perdão, 22 atrás. Vamos ver o que pode acontecer nessas últimas voltas aí. Tem 53 pontos, ele estaria 22 atrás. Se tudo terminar assim. Schumacher vai para 75, o Montoya para 65 e o Ralf ficaria com 53. Olha a vantagem aí do Schumacher pro Coulthard. Meio segundo, mas o Schumacher já partiu pro ataque em cima do Trulli. Olha o Coulthard chegando no Schumacher ali. Olha o Coulthard chegando no Schumacher. Pra cima dele, Coulthard. Até porque, nesse momento, se o Coulthard pressionar o Schumacher, obrigar o Schumacher a se cuidar com ele atrás, impede que o Schumacher ataque o Trulli. Uma coisa tá ligada à outra. Aí os mecânicos da McLaren acompanhando e o Coulthard tenta aproximação em cima do Schumacher. Enquanto isso vai abrindo e vai embora o Montoya. O Montoya virou 16-2. Trulli, Schumacher e Coulthard estão virando na casa de 1,18 com 2 segundos de diferença. Mas é um passeio. É um passeio. A Ferrari nos últimos 2-3 anos era assim em cima dos outros. Agora o Williams nessa fase do campeonato, mas ela some dos outros. E o Montoya é daqueles pilotos que a equipe sabe como é que é, não manda ele administrar a corrida não, porque se ele tirar o pé, ele desconcentra. Eu acho que nem fala com ele, vai andando aí. Ele faz isso sim, acaba fazendo, mas faltando 2 voltas, 1 volta e meia. Antes disso, não. Coulthard pegou o vácuo ali, hein? Colou ali atrás, tá colado o Coulthard. Não aparece do lado, Schumacher defende a posição. O Trulli está ali na frente. Eles vão para a parte de variante para entrar no estádio. Passa o Trulli. Passa o Schumacher e vem o Coulthard. E o Trulli vai ganhando cada vez mais prestígio. Vai confirmando
o que nós estamos ouvindo dos italianos há alguns anos, Reginaldo, que é o melhor produto italiano surgido no automobilismo nos últimos anos. Acho há algum tempo, e nesse aspecto o Briatore teve mérito, porque ele foi buscar o Trulli, foi preparar o Trulli na Fórmula 3 alemã e trouxe para a Fórmula 1 no momento em que ninguém considerava o Trulli ainda preparado. Olha, o Coulter que estava coladinho ficou para trás, o Schumacher voltou a colar no Trulli. Esse é o Norbert Hobb, o chefe da equipe da Mercedes dentro da McLaren. Montoya, Trulli, Schumacher, Coulter, Alonso, Panis, Cristiano da Mata e Jason Button. A situação do Cristiano é a seguinte, ele está 7 segundos atrás do Panis e está 35 segundos na frente do Jason Button. O Schumacher ameaça daqui, mas quando ameaça é isso, quando você ameaça e recolhe, você fica para o outro que vem atrás. Ele ameaçou, teve que recolher, o Coulter volta na briga. Vai ficar bonita essa briga até o final. E são 10 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, para sua aventura não virar uma furada. Aí você vai vendo na mesma tomada o Trulli, o Schumacher e o Coulter. O Coulter volta a botar pressão em cima do Schumacher. É assim, ele põe pressão. Se ele tenta tirar de lado para fazer ultrapassagem, não passa, ele fica um pouquinho para trás. O Schumacher volta para cima do Trulli. Olha o Montoya aí, ó. Você vê que eles estão em setores tão diferentes da pista que o Montoya vem para completar a volta, os outros estão lá começando. Dos três que arriscaram a mudar a estratégia na última parada deles, que é o segundo pit stop, que são o Trulli, o Schumacher e o Alonso. Trulli e Schumacher na volta 38, o Alonso na 39. O Trulli é o que mais arriscou, viu, Galvão? Que fez um pit stop em 10 segundos cravados. O Schumacher fez 11.2 e o Alonso 11.3. Quer dizer, o Trulli é o que mais arriscou aí no limite da gasolina. Então ele tendo que acelerar aí para se defender, corre o risco o Trulli de na última volta aí ficar com o pane seco. Então, desistir da luta para fazer uma parada daquelas super rápidas. Vamos ver se isso acontece. Schumacher bota pressão em cima dele, Schumacher é o terceiro. Montoya é o primeiro, Trulli é o segundo, Schumacher é o terceiro, Coulter é o quarto. O Alonso vem longe em quinto. Depois ele tem 25 segundos de vantagem para o Paris, que é o sexto, que tem 6 segundos de vantagem para Cristiano da Mata, que é o sétimo, que tem 36 segundos de vantagem para Jenson Button, que é o oitavo. São os 8 que nesse momento estão pontuando neste Grande Prêmio da Alemanha. Lembrando que depois do Grande Prêmio da Alemanha, o Schumacher lá, o Schumacher indo, o Schumacher no ataque. Você está de carona no carro do Coulter, o Schumacher vai pro ataque. Vai pro ataque o Schumacher. Lá vem o Coulter. O Villeneuve no meio do caminho, abre o espaço agora, o Coulter vem por dentro. Levou um pouco de desvantagem ali. O Coulter e o Schumacher vem pro ataque. Vem pro ataque o Schumacher. E agora? Será que passou? Lá vem o Schumacher. Olha o Trulli é encardido para deixar passar. Eles podem se tocar. O Schumacher vai lá fora. O Coulter vem. Insiste o Schumacher. Tá bonito. Trulli se segura. Deu Schumacher. Consegue ultrapassagem. O alemão não é fácil, não. O alemão não é fácil, não. E olha que o Trulli espalhou para cima dele. Jogou ele lá para fora. O alemão não é fácil, não. Essa ultrapassagem são 2 pontos a mais. Olha, ele não costuma correr riscos desnecessários. Então ele sabe que aí era luta para título. Vê como ele tem carro a mais. Ele passa e abre. Nesse momento, ele olha a loucura da torcida. As cornetas lá. São 2 pontos a mais. Terceiro marca 6, segundo marca 8. E foi embora. Estava com muito mais carro que o Trulli. Então agora Montoya é o primeiro, Schumacher é o segundo. Trulli é o terceiro, Coulter é o quarto, Alonso é o quinto, Panis é o sexto, Cristiano da Mata e outra boa corrida é o sétimo. Jason Button é o oitavo, olha só. Ele tirou em cima, amigo. Vai um pouquinho tocar na roda. Mas olha o Trulli como vem de cara, ó. Foi pra cima dele. Foi pra cima dele. Aí, voltamos ao vivo. E olha agora, repetição. Repetição. Coulter com o Trulli, igualzinho. Coulter de fora. Só que o Coulter não é o Schumacher, né? Ficou igualzinho. O Trulli fez a mesma coisa, espalhou, eles foram lá da zebra
livre, vai embora o Coulter. Errou o Trulli. O Trulli errou ali. Olha, deve estar sem pneu o Trulli, parou antes. E com isso o Coulter vai voltar ao pódio. Faz tempo que ele não vai por lá. O primeiro é Montoya, o segundo é Schumacher, o terceiro é Coulter, o quarto é Trulli. E o Alonso é o quinto. E aí o Coulter já na terceira posição. Para quem largou em décimo, amigo, tá bom demais pro Coulter. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Aí a repetição da ultrapassagem do Schumacher. É uma questão de respeito, né, Galvão? Você sabe como funciona isso na Fórmula 1. Você vê o Schumacher vindo de fora, o Trulli deu espaço. Quando era a vez do Coulter, o Trulli não deu espaço. Questão de respeitar mais o Schumacher do que o Coulter. Isso você impõe durante ao longo de uma carreira toda. A vibração dos mecânicos da equipe Ferrari, a adoração que eles têm pelo Schumacher. E aí a repetição da ultrapassagem agora do Coulter em cima do Trulli. Muito mais contido ali. Aplausos. Tem um lá que nem descruzar o braço não descruzou. A diferença do inglês pro italiano. Ai, meu Deus. É absolutamente a diferença do italiano com o inglês. Um bateu palmo, o outro levantou o braço, o outro com o braço cruzado estava, com os braços cruzados ficou. E os italianos comemoravam como se fosse um gol ali da seleção da Itália em Copa do Mundo. Restando 6 voltas para o final. 55 segundos, a vantagem do Montoya para o Schumacher é um passeio. É um passeio. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, para sua aventura não virar uma furada. Você vê a volta do circuito é de 76 segundos. O Montoya tem 55 de vantagem. Quer dizer, faltam 11 para ele chegar no Schumacher. Daqui a pouco tem Auto Esporte. E na sequência do Auto Esporte, o esporte espetacular. Vamos saber tudo sobre o PAN, as medalhas brasileiras, o desempenho dos atletas brasileiros, a ginástica artística foi muito bem, a feminina ficou com a medalha de bronze e a masculina ganhou a medalha de prata. Muito bem a ginástica artística, vamos saber tudo sobre o PAN daqui a pouco no Esporte Espetacular. E de tarde você sabe, você começa com o Fausto Silva, às 3 da tarde, leva até o futebol, tem a rodada do Campeonato Brasileiro. E depois volta meu amigo Fausto Silva na sequência do Domingão do Faustão, as atrações da pesada do Domingão do Faustão. E o Cruzeiro ganhou mais uns pontinhos aí. O Cruzeiro empatou, mas levou a vantagem, abriu mais um ponto em relação a Santos e em relação a São Paulo, porque o Santos perdeu do Grêmio e o São Paulo perdeu do Inter. O Cruzeiro jogou contra o Fluminense e empatou. Mas o Cruzeiro foi para os 47 pontos, o Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo. Abriu 3 em relação ao Santos do Leão. E agora já tem 5 de vantagem para o São Paulo do Rojas. E na quarta-feira tem Cruzeiro e São Paulo. Olha lá, olha o Schumacher, olha o Schumacher. Furou o pneu traseiro esquerdo do Schumacher. Nem tudo é sorte na vida do Schumacher. Nem tudo é sorte. Passa o Trulli, passou o Coulter, daqui a pouco vem o Alonso. E o Schumacher vai trazer lento pro box. Vai mudar tudo na Fórmula 1, olha o Montoya chegando. Olha, pra furar pneu assim, hein? Pra furar pneu assim. Vamos ver quanto tempo ele leva pra chegar no box. Ele tinha muita vantagem, por exemplo, o Panizzi pro Cristiano da Mata. Vamos ver se vai dar tempo do Cristiano ganhar essa posição. Volta de número 64 no total de 67. Aquele estava andando ali era o Ross Brown. Apertou o rádio para conversar. Para conversar com o Schumacher. E o Schumacher vem tentando trazer o carro. Vem lento o Schumacher. Vive o drama e o show ao Ross Brown. Olha a angústia do Ross Brown. Que dia para Ferrari, hein, amigo? Que dia para Ferrari arrancar uma roda do Rubinho na largada. A roda dianteira esquerda agora fura o pneu traseiro direito do Schumacher. A primeira Toyota vai passando ali, ó. Olha o Ross Brown. Imagem do desânimo do Ross Brown. Se o Schumacher não marcar ponto nenhum, aí a coisa muda e muda muito, hein? Ele fica com 69 e o Montoya vai para 65.
Olha o Schumacher parando. Era o Panis passando ali o Schumacher, o Cristiano vai ganhar essa posição. O Cristiano é o sexto. Schumacher é o sétimo. Cristiano já é o sexto colocado. Schumacher é o sétimo. E a vantagem do Cristiano pro Jenson Button era muito grande. Vai voltar na sétima posição. Vai voltar na sétima posição o Schumacher. De 8 pontos ele marca 2. Aí ele pode ir para 71. Indo para 71 pontos, vai para 65. Montoya são só 6. O bicho vai pegar no fim da temporada. Vamos ter mais 4 corridas. Vai ser um final de campeonato de arrepiar. É, tudo que poderia esperar o Montoya dessa corrida aconteceu agora. Quer dizer, o Schumacher... A corrida não acabou, hein? É, a corrida não acabou. Olha aí. O Schumacher, numa recuperação daquela, né, ele que não tinha grandes chances na corrida, chegou a ficar em segundo, e aí apertaria a vantagem do Montoya diminuiria para apenas 2 pontos. Com tudo que ele fez, conquistaria apenas 2 pontos na luta pelo título. Agora a coisa virou mesmo. E do jeito que vai, tá pintando, depois de muito tempo, de decidir no Japão outra vez, como no tempo de Nelson Piquet, de Nigel Mansell, de Alain Prost, de Ayrton Senna. Senna ganhou os 3 títulos dele no Japão, o Prost ganhou 2 no Japão, o Piquet ganhou o título no Japão. Os campeonatos há muito tempo não chegavam ao Japão. Montoya é o primeiro. O segundo é o Coulthard. Vai parando aí o Fisichella. O terceiro é o Trulli. O quarto é o Alonso. O quinto é o Panis. O sexto é o Cristiano da Mata. O Cristiano pode marcar mais 3 pontos e subir para 8 no campeonato. Subir para 8 pontos. O Panis, que tem 2 pontos, vai para 6. Você vê ali o Trulli. Será que foi, Reginaldo? Será que aquela saída do Schumacher, que nós estamos revendo aí, será que aquela saída, quando ele pulou em cima daquela zebra, foi ele fora? Será que aquilo é responsável pelo furo do pneu? Porque não aconteceu nada de errado mais com ele, pelo menos que a televisão tenha mostrado. Tu sabe lá, né? Até alguns detritos aí que em determinado momento a câmera mostrou em detalhe. Furar pneu faz parte do jogo. Ainda mais com a temperatura 49 graus. Montoya vem para a volta da vitória. Aí vem Juan Pablo Montoya. 4.574 metros separando o Montoya da vitória. Agora menos, claro. Pegou a mulher do Montoya ali. A Cone já pronta para comemorar. Toda a equipe Williams já vai subindo ali no alambrado. Olha o Mark Webber. Bateu o Mark Webber. Ele estava na 9ª posição, não estava nos pontos, não muda nada. Aí vem Montoya. Entrou de vez na briga do campeonato. Juan Pablo Montoya da Colômbia, a bandeirada para ele. Montoya vence o Grande Prêmio da Alemanha. Faça a festa mesmo, Montoya. Você ganha o Grande Prêmio e vai ficar só 6 pontos do Schumacher. Dispensa o Ralf para lá, a 12 pontos de vantagem, e entra direto na briga pelo título. 3 grandes prêmios atrás, o Montoya disse que não estava na luta do título. Coulthard, para quem largou em 10ª, corrida corretíssima do Coulthard. Aí a Cone sendo cumprimentada. O Coulthard vai chegando agora para cruzar em segundo. Aí vem Coulthard para ser o segundo. Veja lá o Schumacher, ele passa, mas é uma volta atrás, 7ª posição. Agradece ali os aplausos, as buzinas que são sopradas sempre. Às vezes fazer mais barulho que o ronco dos carros na corrida da Alemanha. O Coulthard vem para cruzar para ser o segundo. Ele tem 3 segundos e 6 de vantagem para o Trulli. Olha o Coulthard, belíssima corrida do Coulthard, saiu de 10º. Aí vem o Coulthard, cruza, segundo lugar. Olha a briga das Renaults, amigo, como é que elas chegam ali? O Trulli e o Alonso colado no Trulli, será que mudou? Chegaram coladas ali as Renaults. Trulli em terceiro, Alonso em quarto. Para cruzar o Panis e o Cristiano da Mata.
quinto, Panizzi, sexto, Cristiano da Mata marcando pontos de novo. Veio para ficar. O sétimo, Schumacher, e o oitavo, Jenson Button. Os 8 que marcam pontos. Campeonato? Schumacher faz 2 pontos, vai para 71. Montoya, momento da batida do Weber, quando ele passou reto ali na entrada do estádio. Exatamente na entrada do estádio. Então o Schumacher vai para 71 pontos. E o Montoya vai para 65, são 6 pontos só. Voltamos já com a festa do pódio. Globo, a gente se vê por aqui. Dentro de alguns instantes, a mais alta tecnologia da velocidade estará nas mãos deste homem. Dezenas de cientistas pesquisaram, centenas de pessoas trabalharam para que o resultado de todo esse esforço chegasse a essas mãos agora. O combustível da equipe BMW Williams F1 tem tecnologia Petrobras. A mesma tecnologia do combustível que você usa no seu carro. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Opa. Que cartão é esse? Ah, o cartão da minha conta. E seria por acaso conta conjunta com o papai, é? Não, a minha conta, no meu nome. Ah, e banco abre conta para universitário. Universitário é tudo duro, rapaz? Abre sim, dá até 10 dias sem juros do cheque especial. E você vai comprovar a renda como? Não precisa. Esse banco existe? Deixa eu ver esse negócio aqui. É dele. Esse banco é real. Captou? Programa universitário. Deixe o real ser o banco da sua vida. Um supercomputador pode revolucionar a educação do seu filho? Eu digo para vocês que é possível, porque nós estamos fazendo experiências com todas as escolas do município de Porto Alegre, com grupos de professores começando a mudança. E os resultados são maravilhosos. Com uma criança que tinha dificuldades de aprendizagem, que não lia direito, que não sabe resolver problemas, esses meninos descobrem, independente das dificuldades de cada um, que eles podem se desenvolver. Aqui não vê fronteira entre o amanhã e o agora. Entre você e quem você ama. Entre a máxima distância e sua própria voz. Entre você e sua próxima escolha. Entre esta cidade e todos os outros estados do Brasil. TIM, sem fronteiras entre a tecnologia e o homem. TIM, viver sem fronteiras. Chegou o Corsa 1.8 Flex Power, movido a gasolina, álcool ou a mistura que você quiser. Mais economia e melhor desempenho. Corsa Flex Power. Nenhum é igual. Nenhum é tão diferente. They say if you tell a lie often enough, people will believe it's the truth. The tobacco industry would have you believe that there's nothing wrong with smoking. Don't you believe it, it'll kill you. My brother's final words on his deathbed were, I'm dying proof that smoking will kill you. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando. Você está revendo a imagem da chegada do Montoya. O momento em que ele desceu do carro para ser aplaudido, para fazer a festa, uma corrida perfeita, impecável. Schumacher 71, Montoya 65, Raikkonen 62, está na briga. 53 para o Ralf. O Rubinho tem 49, o Alonso 44, o Coulthard 43, o Trulli 19. E lá na briga do brasileiro Cristiano da Mata, ele está levando vantagem, ele tem 8 pontos. O Olivier Panis, com toda a experiência, 10 anos de Fórmula 1, tem apenas 6 pontos, uma belíssima temporada do Cristiano da Mata. Lembrando, Rubens Barrichello foi perfeito no treino. Fez o máximo que a Ferrari poderia. Tirou o máximo da Ferrari. Largado em terceiro, Schumacher só em sexto. Na largada, se não der para mostrar de novo, ainda tiver um tempinho, ele foi atropelado pelo Ralf. O Ralf forçou em cima dele. O Raikkonen estava no limite, uma roda na grama, arrancou a roda esquerda do Rubinho, a corrida acabou. Para Raikkonen, Rubinho e Ralf Schumacher na primeira curva. E o Schumacher teve um pneu furado a 3 voltas do final. Toda a sorte que se costuma dizer que o alemão teve, ele não teve agora, nesse finalzinho. Reginaldo
vou usar a expressão do futebol aqui que a galera grita na arquibancada. O bicho vai pegar no fim do campeonato. Vai pegar, vai ser uma disputa muito acirrada nas 4 últimas corridas. O Montoya chega a esse extraordinário aproveitamento de 50 pontos em 60 possíveis nos últimos 6 grandes prêmios. Restam 40 pontos em jogo. O Schumacher e a Ferrari estão em franca decadência, você sabe disso. O Schumacher não vence desde o Grande Prêmio do Canadá, disputado no dia 15 de junho. E só vem se mantendo a liderança graças a essa regularidade de vir marcando pontos a 9 corridas seguidas. Até agora, no campeonato todo, ele só não fez ponto aqui no Brasil. E está na briga, claro, Schumacher é Schumacher, Ferrari é Ferrari, mas a coisa vai esquentar daí para frente. Você vê aí o Coulthard e o Montoya nesse bate-papo após a corrida, que é o momento em que os pilotos ficam sabendo de muita coisa do que aconteceu com os outros. E para encerrar, Galvão, Cristiano da Mata, 12º no campeonato, em 12 corridas, as suas 12 primeiras corridas na Fórmula 1, ele já marcou pontos 3 vezes. Fez 2 vezes um 6º lugar e uma vez um 7º lugar. Olha, uma coisa que não acontece normalmente, o pódio é sempre muito rápido. Eles estão esperando o Trulli ali. O Montoya, olha o que sobrou aí. Deve ser o carro. Isso deve ser o carro do Raikkonen. E o Trulli desceu do carro meio que passando mal. Recebeu um atendimento ali. E agora parece que ele já está em condições de fazer a pesagem de ir para o pódio. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Você vê que o Trulli tá... Olha, a verdade é a seguinte, amigo. Chegou a 35 graus a temperatura ambiente. E a temperatura da pista terminou a corrida com 50 graus a temperatura da asfalto. Então o Trulli agora está recuperado. Chega ali o Trulli. Olha o Montoya. É a Colômbia no alto do pódio. A vibração de Juan Pablo Montoya. Tá ficando cada dia mais gordinho também, viu? Tá levando lastro. O Montoya tá começando a levar lastro. E no colombiano, tocado na Alemanha. Tocado o hino da terra do piloto e da equipe. Então tem o hino colombiano e o hino da Grã-Bretanha. O orgulho ali da Cone. E agora há pouco apareceu a imagem de Papá Montoya, orgulhoso com o filho. Amanhã ninguém trabalha na Colômbia. Festa de Juan Pablo Montoya que entra na luta do título. E o Papá Montoya correu de kart com o Rubinho. Correu de kart com o Rubinho, o Montoya está ali no alto do pódio. Uma vez eu perguntei pro Montoya quem era melhor, Rubinho ou o pai dele. Ele respondeu simplesmente, papá. Eles são muito amigos, o Montoya e o Rubinho. Se dão bem. Se dão bem, tá ali o Montoya direto na briga do campeonato. E olha, desde quando é bom falar essas coisas. Os terceiro-mundistas no esporte mais sofisticado do mundo, 2 vitórias de 2 representantes. O Rubinho do Brasil na Inglaterra e agora o Montoya da Colômbia no Grande Prêmio da Alemanha. Terceira vitória do Montoya na Fórmula 1. Ele ganhou em Monza em 2001, em Mônaco este ano e agora aí na Alemanha também. Eu costumo dizer que ele ganha as corridas importantes, né? Monza, Monte Carlo e ganhou agora na terra do Schumacher. Ele que tinha passado o ano todo de 2002 sem vitória. E o Trulli que confirma ser, olha, que supersticioso esse, não?
supersticioso aqui, italiano aqui dentro, vibrando com o Trulli. Cheio de alho ali na mão pra dar sorte. Olha, grande corrida, hein? Passeio do Montoya, pena o Rubinho, lamentável. Lamentável que o Rubinho tinha tudo para fazer uma grande corrida, a culpa foi do Ralf, o Kimi Räikkönen arrancou um pedaço do carro dele, não tem Schumacher no pódio, Schumacher está 6 pontos só na frente do Montoya. Daqui a 3 semanas, vamos ficar um pouquinho de tempo mais longe de vocês com a Fórmula 1, daqui a 3 semanas, Grande Prêmio da Hungria, no circuito sinuoso, travado e o forno normalmente, lá de Hungaroring, pertinho de Budapeste, na Hungria. E daí serão as 4 corridas finais: Hungria, Itália, Indianápolis e Japão. Quem será o campeão? Campeonato aberto. E o Montoya ganhou e se aproximou do Schumacher. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência. Grande corrida do Cristiano da Mata, mais uma vez pontuando. Globo, a gente se vê por aqui.